Fato rápido. Fato rápido, o Coringa interpretado pelo Joaquin Phoenix provavelmente sofre de uma raríssima crise de epilepsia gelástica, que é um tipo de convulsão que se manifesta de uma forma diferente, como uma risada. Um tumor no hipotálamo ou crescimento de tumores nos lóbulos frontais ou temporal são apontados como algumas das causas desse tipo de crise. Personagem icônico das HQs da DC, o Coringa já ganhou vida no cinema através de vários intérpretes. Se você me acompanha há algum tempo, sabe que apesar de sempre ser apontado como um psicopata, nem sempre ele pode ser classificado dessa forma. Hoje vamos ver os transtornos mentais de algumas versões do Coringa no cinema. Meu nome é Elias Ribeiro, sou nerd, por mais incrível que pareça, também sou neuropsicólogo. Bem-vindos ao... Numa realização Newbie Produções. Psiconerd. Aqui vai um aviso importante. Por se tratar de um personagem de ficção e também por eu não poder aplicar uma avaliação adequada que eu usaria numa clínica, por exemplo, a minha análise pode divergir sim de outros profissionais e pelo mesmo motivo a análise deles pode divergir da minha. O objetivo aqui é mais um vídeo de curiosidade, até para você conhecer um pouco mais sobre os transtornos mentais e também explorar um pouquinho mais a mente psicopática ou sociopata, ou quem sabe que tipo de doença tem o Coringa. Vou começar pelo Coringa do Jack Nicholson. Ele é narcisista, suas motivações são guiadas única e exclusivamente para sua satisfação pessoal. Ele é egocêntrico e não esconde isso de ninguém. Muito antes de virar o Coringa, ele já demonstrava ter pouca empatia e remorso e não queria ficar abaixo de ninguém. Seu único objetivo é o poder, mesmo que tenha que matar pessoas próximas para isso. Sua transformação revelou apenas o que já havia por baixo daquela superfície dele. Ele já era um assassino frio e calculista muito antes de cair no tanque de produtos químicos. Observe também que ele por várias vezes no filme tenta esconder a pele branca com a maquiagem, ou seja, é reforçada ali uma personalidade narcisista, ou seja, a vaidade dele é muito alta. Por esses motivos, o Coringa do Jack Nicholson, para mim, é um psicopata no sentido clássico da palavra, um assassino frio, calculista e muito inteligente. Já o Coringa do Heath Ledger vai numa outra direção. Enquanto a versão anterior queria poder, essa versão quer apenas fazer o circo pegar fogo. Seu comportamento é anarquista e o tempo todo ele tenta desconstruir toda a cadeia de poder de Gotham, seja política ou seja no submundo do crime. Mas sua motivação passa muito longe de dinheiro. De fato, ele deixa isso muito claro numa cena icônica no filme, quando ele queima toda a grana dos mafiosos. Seu comportamento é impulsivo e sua pulsão de morte o colocam sempre em situações em que ele tenta fazer o Batman matá-lo, dando a entender que sua personalidade foi quebrada no passado, provavelmente durante sua infância. Por esse motivo e por toda impulsividade e pulsão de morte, esse Coringa eu classificaria como um sociopata. Eu tenho um vídeo explicando a diferença sobre psicopatas e psicopatas para você entender um pouco melhor. Por fim, temos o Coringa do Joaquin Phoenix, que é o único dessa lista que realmente tem uma ficha psiquiátrica, ou pelo menos o filme dá a entender que ele sofre de esquizofrenia, ou algum tipo de esquizofrenia. Embora numa análise mais fria, a obra de ficção mistura elementos de várias doenças mentais, a personagem constantemente rompe com a realidade, dificultando até pra gente como espectador saber o que é fantasia e o que é realidade. A sua risada pode ser explicada pela crise da epilepsia gelástica, que é um transtorno que falamos lá no começo do vídeo, que pode ser gerado por tumores no hipotálamo ou crescimento de tumores nos lóbulos frontal ou temporal. E é muito raro, então não se preocupe, dificilmente isso vai acontecer com você. Esse personagem pode ter personalidade esquizoide, além de danos de origem neurológica. Mas é bom fazer um parênteses aqui, na vida real, nada disso explicaria também a violência mostrada no filme, então pode ficar tranquilo se você deparar com alguém com essa doença. Eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado, foi só uma pincelada rápida, porque tem muito Coringa no cinema, não deu pra falar de todos. Deixe ideias e sugestões nos comentários, se quiser eu posso focar em um específico ou em outro personagem. Curta, se inscreva e compartilhe. Meu nome é Elias Ribeiro, vou ficando por aqui. Um grande abraço. Criado por Elias Ribeiro. Com trilha sonora de Kevin MacLeod. Curta nossa página no Facebook Psicólogo Elias e no Twitter e Instagram Alceman.